Vamos elaborar uma massa de pastel. Já tenho aqui o trigo peneirado. Os ingredientes são então trigo, cachaça, manteiga, ovos, açúcar, sal e água. Vou juntar os ingredientes. Nosso açúcar, um pouco de sal na nossa massa e agora vou acrescentar os líquidos. A nossa cachaça e a nossa água. Vou mexer um pouquinho. Vou acrescentar o ovo e também a nossa manteiga. Agora eu vou mexer essa massa até ela ficar bem envolvida e homogênea. Com a nossa bancada já higienizada, vou colocar a massa aqui e vou então continuar para amassar essa massa para ela ficar bem homogênea. Coloquei um pouco de cachaça. O objetivo é para a massa ficar um pouquinho mais crocante e talvez mais sequinha na hora de fritar. E essa massa de pastel é uma massa que não pode ficar muito macia, ela tem que ficar uma massa bem enxuta, para que ela também consiga abrir direitinho, ficar bem firme. Então é uma massa que ela tem que ficar enxuta e para que possa, na hora de rechear também, ela não ficar se abrindo, tá? Então é isso. Ok. Nossa massa então já está pronta, tá? Vamos deixar ela descansando e assim em seguida já vamos preparar para rechear. Já estou aqui com o meu azeite quente. Vamos elaborar um recheio de carne. Essa aqui é uma carne, é um frescal, ele já está cozido e desfiado. Esse frescal foi feito então na aula do professor Caio, tá? Aqui meu colega. E aí eu vou utilizar então refogar a cebola, tá? Refogar a cebola, vou entrar com a carne, um pouco de tomate, que pode ser tomate fresco ou um molho já preparado. Vou finalizar com sal e depois com um cheirinho verde e um pouco de pimenta, tá? Primeiro vou colocar a cebola e vou levar ao fogo. A nossa cebola já está refogada e agora eu vou acrescentar os outros ingredientes. A nossa carne, frescal, que foi dessalgado, foi cozido e agora desfiado e agora ele entrou aqui juntamente com a cebola, certo? E aí eu vou colocar então um pouco de tomate. Aqui pode ser tomate fresco ou pode ser até o tomate já em molho. Vou deixar cozinhando um pouco agora para ele pegar o gosto aqui do tomate, cozinhar e aí vamos finalizar com corrigir o sal, porque a carne já é salgada, então vamos ver se precisa colocar mais sal ou então já vai estar bom assim. Daí finalizamos então se precisar sal, pimenta e o nosso cheiro verde. Já provei, falta um pouco de sal, então vou colocar aqui uma pitadinha de sal. Também achei que precisava um pouquinho de cor, então eu estou adicionando um pouquinho de coloral. Olha, já absorveu bem o tomate, a carne ficou bem cremosa, tá? Por causa do tomate, a cocção do tomate, tá? Então vai um pouco de tempo aqui, mas em média de uns 5 minutinhos já está bom.
Vamos finalizar com um pouquinho então de pimenta e o nosso cheirinho verde. Está pronto então o nosso recheio de carne. Eu usei então a carne frescal, que você pode chamar um charque, se deixar um pouco mais curada. Foi elaborado então pelo nosso professor Caio na sua aula de processamento de alimentos. E aqui está, você pode utilizar no seu recheio de salgado preferido ou uma outra preparação que assim desejar. Voltamos então da continuidade na nossa preparação, finalização da massa, e vamos elaborar então um pastel, certo? A massa já está pronta. Eu fiz essa massa toda trabalhando na mão, mas ela também pode ser feita na batedeira. Então, quando você pega a prática de quantidade, do volume da farinha que você usa, da quantidade de líquido, porque às vezes pode usar um ovo e o ovo ser grande, ele dá um excesso. Então, por isso que eu até usei um pouquinho de trigo a mais ali. Então, você tem que ter esse cuidado, e assim que você tem uma prática, daí uma sequência de preparação, você já não vai ter mais essa dificuldade, tá? Então pode ser elaborado tanto numa batedeira ou como eu fiz aqui na pedra, tá? E agora, para abrir, eu posso então abrir a massa tanto com esse rolo, que é o rolo oficial de massa mesmo, né? Ou para abrir eu vou usar esse vidro, tá? Quem tem cilindro e pode então utilizar o cilindro, que também vai ter um resultado, certo? Veja que a nossa massa aqui então já está bem feita. Ela não é uma massa fermentada, então ela não é uma massa que iria crescer. Então era só para ela descansar um pouco, enquanto a gente, às vezes até enquanto ela descansa, você faz o teu recheio, né, e tal. E assim você dá conta de combinar os tempos que você precisa, tá? Vou ficar apenas com essa massinha aqui, vou deixar essa aqui de lado. E vou trabalhar então com um pouco de trigo aqui na bancada. Vou trabalhar para esticar essa massa. Com essa massa já esticada, eu vou vendo como é que ela está ao ponto. Não deve ser uma massa grossa, porque senão o pastel vai ficar... agora, depende do gosto também. Se você gosta que a massinha fique bem grossa, não tem problema, tá? Sim, ó. Já fizemos. Vou utilizar então o nosso recheio. Hoje estou utilizando um recheio de carne. Ele é de carne frescal, mas você pode utilizar ou mesmo de carne moída ou de outros ingredientes que você pode. Tem bastante de variedade de recheios. Perceba que eu deixei então um espaço entre um recheio e outro, tá? Apenas para que a gente possa fazer o pastel e fechar bem fechadinho, tá? Então você pode utilizar ou um pouco de água ou um pouco de clara de ovos, que aí a gente vai passar em volta aqui, ó, e aí na hora de fechar vai colar bem essa nossa massinha, tá? Muitos fazem sem esse recurso, mas aí é uma preparação que cada um vai, então, ó, aqui. E agora eu vou cortar com o meu aro. Se você quiser fazer um detalhezinho, então você pode fazer, ó, também, ó, como normalmente é feito, ó, para ficar a massinha, aquela característica de pastel, ó. Você pode levar direto para fritura, tá? Ou então colocar sobre um plástico
assim, ó, separadinho, tá? E deixando ele assim, você pode então levar para o congelador e utilizar quando for desejado. Abri um pouco mais de massa e vou fazer uma outra versão então do pastel. Eu tinha feito pequeno, agora eu vou fazer um maior, tá? E vou fazer então, já abri a massa, vou colocar então o nosso recheio. Bem recheado então, olha esse pastel, tá? E vamos fazer o que nós pensamos lá na outra preparação, que é umedecer de um lado com um líquido. Pode ser água, pode ser ovos, tá? Ó, e aí vamos fechar o nosso pastel. Isso, e vamos formatar aqui para cortar. Certo? Olha, já está formatado. O que nós fizemos na outra preparação, então, foi demarcar ele com garfinho também para fritar. Aqui eu tenho uma outra preparação, que é uma versão um pouquinho diferente do pastel tradicional que nós estamos vendo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma peça, então, aqui, ó, um corte retangular de massa. Coloquei aqui uma fatiazinha de queijo e vou fazer um enroladinho, tá? Ó. Então, vou, ó. Olha como é que ele fica. Olha, então é um enroladinho. Também eu vou fechar essas pontinhas dele aqui, tá? Ok? Aquela parte de baixo já ficou bem presa, né? Muito bem, então já está pronto também a nossa nova versão da massa de pastel. Olha aí, fizemos a nossa preparação da massa, elaboramos com recheio e aqui está os nossos pastéis. Olhando para esse lado, aqui está o mimo que eu resolvi fazer para vocês também. É uma massinha, coloquei em forminhas, então eu fiz algumas barquinhas aqui que você pode usar para rechear como canapés ou o próprio recheio do pastel e comer frio.